Opa, tudo bem? Meu nome é Capel Furman, eu sou cineasta, eu trabalho com efeitos especiais e character design desde 1997, atuando em diversas mídias, mas principalmente cinema. Eu estou aqui para falar um pouco sobre justamente design de criaturas e o processo criativo para a construção visual do character design nesse universo fantástico. Esclarecendo um pouquinho o que é o universo fantástico. O universo fantástico é toda vez que a gente extrapola a realidade, a gente foge da realidade e cria nosso próprio mundo dentro de outro mundo, basicamente. Então, o universo fantástico, quando as pessoas pensam, elas geralmente acham que envolve só ficção científica e terror, mas não, toda vez que eu proponho uma nova realidade, eu caio dentro desse universo fantástico. Então, para ilustrar um pouco do que eu faço, do que eu já fiz, eu preparei um vídeo rapidinho, que é uma compilação de projetos em que eu estive envolvido. Dá uma olhada aí. A ideia é justamente falar rapidamente, porque é uma coisa muito ampla, mas eu vou tentar cobrir aqui as diversas faces do processo criativo em que eu trabalho. Não quer dizer que é uma regra geral, não quer dizer que é uma obrigação seguir essas etapas, mas é um processo que funciona para mim. E a ideia aqui é justamente demonstrar isso através de algumas questões teóricas e algumas questões práticas, esse meu processo e como a gente consegue inserir dentro desse universo fantástico as personagens, que são, de certa forma, a coisa mais essencial, porque são elas que vão habitar esses universos. Então, a ideia dessa videoaula é justamente conversar um pouco sobre esse processo que, antes da gente chegar lá no set aqui, focando em cinema, e colocar a criatura, tem diversas etapas antes disso acontecer, e a gente começa justamente com essa etapa teórica, que é a concepção da nossa criatura, o que é nossa criatura. Então, antes de qualquer coisa, antes de partir para a prática e tudo mais, a gente tem que pensar como eu descrevo a criatura. Se você não conseguir passar em forma de texto, em forma de palavras, o que é a sua criatura, você dificilmente vai conseguir colocar ela na prática, ou vai fazer uma coisa genérica, porque o que a gente procura com uma personagem em geral, não só de cinema fantástico e não só criaturas, é criar personagens únicas e identificáveis. E para isso a gente precisa, acima de tudo, ser capaz de descrever em poucas palavras o que é a nossa criatura.
Aí você pode pensar, mas a minha criatura, ela é uma fera, é uma besta, ela não tem personalidade. Ela precisa ter personalidade, ela precisa ter um modus operandi, um método em que ela vai agir, justamente para não ser aleatório. E esse método, ele justamente às vezes definido pelo biotipo da criatura. Então, se você pensar, a minha criatura não precisa de personalidade, você está ignorando a identidade dessa criatura, mesmo que ela seja somente um monstro, somente um MacGuffin. Explicando que é MacGuffin, é um objeto que justifique uma próxima ação. Você precisa dar personalidade a essa criatura para justificar como ela se movimenta e quais as escolhas que ela faz para suas ações, para não ser justamente uma coisa aleatória. Você precisa basicamente criar regras. Então a gente começa acima de tudo com um texto no papel, e esse texto vai ser definido por uma coisa muito importante em qualquer projeto, seja história em quadrinho, seja cinema, seja mesmo uma pintura. Então, se você está lidando com uma coisa visual, você precisa, novamente, é uma regra que funciona para mim, você precisa de um roteiro. O roteiro o roteiro em espanhol é guion, que é uma palavra muito boa, porque justamente é uma guia, é uma série de instruções sobre como a sua história vai ser contada. Basicamente, é a espinha dorsal de tudo que acontece ali e acaba refletindo nas criaturas que habitam esse mundo. Então, quando você pegar um roteiro, você precisa decupar ele, entender ele muito bem, o que está acontecendo ali, por que as coisas acontecem e como a sua personagem vai influenciar as outras personagens e a própria história. Então, quando a gente fala de roteiro, a gente está falando disso aqui. Nesse caso, é o Bellini Esfinge. O roteiro é a sua história em formato narrativo de acordo com a sua mídia. Então, no caso de cinema, o roteiro ele é dividido entre sequências. As sequências são divididas entre cenas, as cenas são divididas entre planos e os planos são divididos basicamente em enquadramento. Então, a gente tem o roteiro, que é uma coisa, como eu disse, extremamente essencial para você contar a sua história, e a gente tem a análise técnica, que é basicamente como você entende o seu roteiro de forma objetiva e técnica. Então, aqui temos o roteiro, então esse é um roteiro de longa, em geral é uma página por minuto, então basicamente tem 90 a 120 páginas, mais ou menos. Agora, quando a gente está falando de análise técnica, a gente está falando disso aqui. Então aqui a gente tem uma decupagem um pouco mais detalhada do que acontece no roteiro. Por quê? Porque o roteiro ele está escrito em palavras e palavras são interpretadas. Então, o mesmo roteiro ele pode ser contado de diversas formas visuais. Por isso que a análise técnica é muito importante, porque ela vai definir como você quer contar essa história, como você está visualizando a sua história. E a análise técnica vai servir para contar para o resto da sua equipe as informações que essa equipe precisa para executar o seu trabalho. Citando como exemplo, se eu pegar uma sinopse, que sinopse é o resumo da sua história, de um filme bem conhecido, a Alien. Você pega a sinopse, tá a descrição ali do que acontece no filme. Isso te dá uma proposta visual. Mas pela própria história do Alien e mesmo do Predador, a interpretação de como o nosso monstro é muito relativa. Tanto que a gente tem o visual inicial que foi proposto para os dois e o que foi rodado no final, porque a ideia inicial não funcionava. Por que eu digo isso? Porque é muito importante você entender o seu roteiro para entender o espaço e as circunstâncias em que a sua criatura habita. Então, se você pegar, por exemplo, o Alien, ele funciona muito bem no espaço. Ele foi feito por uma ficção científica. Mas se você pegar a mesmo desenho de personagem, que é um desenho maravilhoso, e colocar numa feira de rua, a personagem perde toda a sua razão de existir. É o mesmo com o Robocop, por exemplo. O Robocop é um design maravilhoso também, mas ele é feito para um ambiente urbano.
Se você colocar o Robocop em outra situação, você perde todo o impacto do desenho da personagem. Uma personagem que funciona muito bem, por outro lado, é o Predador. O Predador tem um design maravilhoso que funciona tanto no espaço, quanto na mata, quanto na cidade. Isso já foi explorado em todos os filmes. E ele é uma personagem que funciona muito bem porque tá te dando informação ali sobre o que ela qual o propósito dela e a personalidade dela apenas por símbolos e ícones visuais. E aí a gente cai numa coisa que eu acho muito importante antes de começar a pensar em qualquer desenho, é definir as suas referências, que é basicamente uma tabela onde você vai colocar imagens ou mesmo textos dizendo de onde você está buscando, qual água você está bebendo para criar a sua personagem, e o mood board, ou seja, uma tabela de sentimentos que você quer passar. Então, no mood board você vai colocar quais suas intenções emocionais que você vai colocar na sua personagem, quais intenções emocionais que você quer passar visualmente com a sua personagem, tanto em termos de posicionamento dela nas ações, quanto em termos de identidade visual mesmo, como ela é vista pelo espectador. Aí você pode pensar que isso é a mesma coisa, referências e identidade visual são a mesma coisa, elas podem estar muito próximas, mas referência é basicamente, como eu disse, de onde você está tirando a sua ideia, e esse mood board, essa identidade visual emocional, qual o sentimento que você quer passar. Então, exemplificando melhor, eu posso ter como referência a história do Frankenstein, da Mary Shelley. Mas eu tenho diversas formas de contar isso. Tanto que a própria história do Frankenstein já foi contada como drama, como ação, como comédia. Então isso é um mood board. A minha referência é a obra Frankenstein. O meu mood board é comédia, aquilo é ação, aquilo é aventura. Então, por exemplo, citando um trabalho que eu desenvolvi, do Skull, A Máscara de Anhangá, que é um filme slasher, é um filme de cinema fantástico, obviamente, de terror, mas eu tenho como referências históricas toda uma mitologia pré-colombiana das Américas e mesmo a interferência da igreja nessa mitologia, então fatores históricos que aconteceram realmente tanto na história do Brasil quanto na história das Américas em geral, e a influência que a colonização europeia teve nessa mitologia, que resultou nos dias de hoje. Eu tenho também como referência toda a mitologia envolvendo luta livre, eu tenho como referência histórias em quadrinhos, também porque são referências estéticas, mas como mood board, aí eu tenho como eu vou contar essa história. E a gente volta, por exemplo, para a história em quadrinho. Eu quero contar a história com uma narrativa bem próxima da história em quadrinho, bem próxima de um videogame. Eu quero contar essa história com a intenção dramática da luta livre, por exemplo. Então eu tenho minha tabela de referências e tenho minha tabela de mood board, cada uma com ideias que às vezes podem se intercalar, elas podem se cruzar, elas podem estar presentes em ambas as tabelas, mas não é a mesma coisa. Então eu ter a capacidade de passar isso, interpretar o meu roteiro baseado nisso é extremamente importante, porque eu vou precisar não só avisar o resto da equipe, mas também na hora de eu criar minha personagem, basicamente isso são os tijolos que eu preciso para começar a minha obra, que é a estrutura da personagem. Então, antes de eu pensar ela visualmente, eu tenho que pensar qual a direção que eu quero seguir. Exemplificando agora o meu processo. Então, eu inicialmente começo com a ideia na cabeça, claro. Depois de passar por tudo aquilo que eu já falei sobre entender a história, referências, mood boards,
eu começo a viajar basicamente em conceitos na minha cabeça, porque essa parte não gasta material, essa parte não consome tanto seu tempo. Então você tem que começar a visualizar a criatura mentalmente para pensar nas variações e o que funciona e o que não. É claro, você vai descobrir isso na prática. Mas o processo mais eficiente para mim é justamente esse. Eu entendo a história, eu defini as minhas referências, eu defini meu mood board, e aí agora eu começo a mentalizar a criatura. A próxima etapa seria colocá-lo no papel, desenhar a criatura. Isso em termos pragmáticos, é meio complicado, porque ela não quer dizer que se você conseguiu desenhar, você vai conseguir fazer a criatura, porque no papel cabe muita coisa que na prática se complica um pouquinho. O que eu desenhei é possível de ser feito, mas apesar das complicações que essa parte pode me dar, porque às vezes eu posso me empolgar e desenhar uma coisa que eu não vou dar conta, o desenho me dá uma coisa que eu acho muito legal para transformar a personagem em uma coisa icônica, uma personagem que você reconhece como símbolo, como ícone, que é justamente simplificar a sua criatura. Então um exercício muito bom, para mim pelo menos, desenhei minha criatura, defini minha criatura, eu até posso esculpir a minha criatura, nesse caso é a máscara do Skull, que tem diversas versões, porque justamente a prática às vezes mostra uma realidade diferente. Mas uma coisa que eu acho legal de ser feita, e aí o desenho vai te dar isso, é um processo que é muito importante. Você consegue resumir a sua criatura em poucos traços. Ela é possível de ser reconhecida tanto na prática. Então, a personagem aqui, eu consigo ter ela no filme, no caso do Skull, porque é um filme, mas consigo ter ela desenhada também, e ambas são reconhecíveis sem que eu precise falar qual a personagem. Eu consigo definir a minha personagem, eu fiz o meu desenho lá, mas eu consigo fazer esse mesmo desenho com pouquíssimas linhas, eu consigo, que é um exercício que muita gente faz, é possível enxergar essa personagem se eu fizer uma silhueta dela, se eu fizer só a sombra dela. Um exemplo que se usa muito eu estou num quarto escuro, a porta abre, entra a luz, eu vejo só o contorno da personagem, eu consigo reconhecer ela. Ajoelhe-se, demônio, perante a ira de Deus. E um exercício maior ainda que eu gosto muito de fazer, que eu chamo de 8-bit. Se a minha personagem fosse passada por um Game Boy, para quem não conhece, Game Boy é um jogo portátil do final da década de 80 e no começo da década de 90, em que você tinha uma tela desse tamanhinho, com figuras definidas por pouquíssimos pixels. Pixel é o quadradinho, é a menor unidade de uma imagem. Eu consigo fazer essa mesma criatura ser reconhecível em preto e branco ou cinza, mas com uma resolução extremamente diminuída? Se sim, é porque sua criatura tem um potencial icônico de símbolo. A questão maior você consegue vender a personalidade agora dessa criatura através apenas dessa imagem resumida, essa imagem sintetizada. Como eu vou realizar essa criatura? Como eu vou realizar esse design que eu elaborei? Então, não dá para eu ter a ideia do que eu quero antes de saber como eu vou fazer. Infelizmente, não dá para funcionar na prática assim, quando você não tem tempo nem dinheiro. Então, você precisa se preocupar com que materiais você tem acesso, porque cada material tem o seu custo e cada material tem o seu tempo que você precisa para preparar. Aqui atrás eu tenho alguns exemplos de materiais disponíveis, não são todos. A vantagem,
se é que tem uma vantagem de não se ter dinheiro, é que você é obrigado a usar a criatividade e criar novas opções. Mas o que a gente tem para caracterização, para desenho de personagem na prática, para maquiagem de efeito, se resume basicamente a silicones, látex e poliuretanos. Dentro de cada um você tem a sua variação. De silicone você tem o silicone que eu chamo de industrial, que é o silicone de molde e tudo mais, que contém alguns materiais tóxicos. Então não dá para eu, por exemplo, tirar molde de uma pessoa direto com silicone, esse que eu chamo de industrial, porque o catalisador dele pode ser tóxico para a pele, o contato dele com a pele, enquanto ele não está curado, pode causar algumas alergias. Não é letal, obviamente, mas não é legal. Aí você tem o silicone platinum, que é maravilhoso, ele é totalmente atóxico para algumas pessoas. Eu nunca, pelo menos, vi ninguém com alergia a silicone platinum. Ele tem uma elasticidade excelente, ele emula bem a pele, ele tem uma transparência legal que dá para ser trabalhada, mas ele custa absurdamente caro. E aí você tem dentro do poliuretano muitas opções. Desde espumas flexíveis até borrachas de poliuretano para tirar moldes. E dentro de látex você tem os mais conhecidos, que é o líquido, né, e o foam, que é a espuma de látex, que parece o colchãozinho, que você precisa de muita técnica e muito equipamento para poder usar. Então, por exemplo, o silicone platinum, ele é mais caro, mas eu não preciso de tanto equipamento para poder usar. Mas o látex, o foam látex, ele é muito mais barato, mas eu preciso de um forno, eu preciso de tempo, eu preciso de muita técnica para conseguir usar. Então, só como exemplo, são duas coisas que você tem que pensar como você vai realizar seu monstro. Então, se eu não sei desses fatores, eu não posso desenhar qualquer coisa, porque eu vou me frustrar muito na hora de realizar esse monstro na prática. Isso eu estou falando de efeitos práticos, eu estou falando de caracterização no set, não estou falando de CGI, obviamente, eu estou falando de uma realidade que é a maior parte a maior parte dos realizadores brasileiros tem, ou cinema independente em geral no mundo. Você não tem acesso ao CGI para completar o seu efeito, ou mesmo para fazer a sua criatura. E aí o CGI tem esse problema que, se for mal feito, ele denuncia muito. Então, eu pessoalmente gosto muito dos efeitos práticos, porque é inegável que ele está lá, o charme dele é estar lá, e o charme dele são as limitações físicas. Acho que uma forma de exemplificar bem isso é ver, no caso aqui eu estou colocando cenas de cinema, ver o making of de alguns projetos do qual eu fiz parte, do qual eu criei as criaturas, para entender a soma dessas coisas, a soma do processo de design com a consciência de recursos e a praticidade e a aplicação disso no set. Então eu separei alguns momentos de projetos em que eu estive envolvido na criação da personagem fantástica. Dá uma olhada aí, acho muito legal, porque justamente dá para perceber que a partir de um certo momento não é um trabalho coletivo, não é só uma pessoa que acaba executando o projeto, porque justamente no caso de cinema, o sucesso da sua criatura depende da presença dela no set, da presença dela pelo olhar da câmera e na construção cinematográfica dessa realidade, dessa nova realidade. Então, por isso o making off acaba sendo bem importante. Posição, atenção, ação, facão! Cortou. Vamos rodar, galera, atenção. Pode pedir. Vai som, Oi. vai câmera. Cena 76, plano 14, take 1. Atenção, ação! Puxa!
Sobe mais um pouco. Funciona isso? Funciona. Ação. Continua. Ação. Mão no rosto. Tem que ter algum sanguinho na mão? Não, vou colocar melhor o relógio também. Mas primeiro, tipo, aí dá uma liberada, só no braço aí. Aí você tá escondido. Dá uma liberada no braço pra cima, beleza? Ó. Então, eu considero que se você conseguir resumir a sua criatura dessa forma extremamente sintetizada, ou pela silhueta, ou pelo processo de 8-bit, você conseguiu criar uma criatura icônica, você conseguiu criar um símbolo em que, através de uma imagem, você passa toda uma personalidade de uma criatura fantástica. E isso é o que eu acho mais legal, você criou uma criatura totalmente não possível de existir na nossa realidade, fugindo totalmente do que o espectador está acostumado a ver, e ainda assim se criou uma empatia. Você consegue relacionar a imagem à personalidade sem precisar falar nada. E eu acho que isso é um sucesso para a sua criatura. Então o que eu tentei fazer aqui foi justamente explicar, dentro dessa meia hora, um processo que obviamente é muito maior do que isso, obviamente exige muito mais exercício do que isso, mas que eu tentei pontuar as partes chaves que estão dentro do meu processo de criação das coisas que eu faço. Agradeço demais, eu espero que todo mundo consiga fazer a sua criatura, todo mundo tem interesse em fazer, obviamente, a sua criatura tenha sucesso, porque eu acho que para o cinema, para o gênero fantástico, isso acaba sendo muito legal. Quanto mais gente fazendo, melhor para o gênero, melhor para o processo criativo de todo mundo, porque é muito legal você ver o que o outro fez e se surpreender com isso. Isso acho que é o que movimenta a criatividade coletiva. Então, queria agradecer muito a oportunidade de poder colocar aqui um pouquinho mais do meu processo e incentivar quem tiver interesse a fazer suas próprias criaturas, certo? Obrigado.